Marcelo Barandier e vou falar sobre Apocalipse, capítulo 19, que tem a figura apocalíptica de Jesus no cavalo branco que vem para matar o dragão, tem a língua como espada e os olhos como chama de fogo. Mas antes de começarmos a falar, e vocês ouvirem, claro, né, eu peço que vocês deixem aí um sinalzinho aí de positivo ou negativo, que se inscrevam no meu canal para sustentar esse canal. E para toda vez que estiver feito um vídeo, vocês possam ser notificados. Bom, no livro de Apocalipse, capítulo 19, nos mostra Jesus no cavalo branco para matar o dragão, com os olhos feitos chama de fogo e a língua como uma espada pontiaguda. Algumas pessoas cantam, né, que Jesus vem cavalgando pelas nuvens. Não, ele não vem cavalgando pelas nuvens porque isso não é filme de Spielberg. É coisa séria, não que as pessoas não estejam levando a sério, mas é uma coisa séria e devemos entender o porquê de todas essas figuras. O dragão, o cavalo, os olhos como chama de fogo e a língua como espada. Enfim, olha só. Vou começar por Jesus entrando em Jerusalém, que tem muito a ver com essa figura. Jesus entrando em Jerusalém de forma triunfal. Mateus 21 diz assim: primeiro, quando o atalaia estava em cima do muro, né, e vinha um rei, ele dizia o seguinte: vem o rei fulano de tal, e alguém perguntava, ele vem como? Ele vem com seus cavaleiros, ele vem montado num burro com seus cavaleiros. Então, o rei dizia assim, deixa eu entrar, porque ele vem em missão de paz, porque ele está num burro. O burro é símbolo da paz. Vem o rei fulano de tal, a cavalo, junto com seus cavaleiros. Fecha os portões, porque ele vem para a guerra e nos colocará em risco. Então, era fechado. Quando Jesus entra em Jerusalém num burro, o que é que acontece? A maioria das pessoas o conheciam, mas de qualquer forma cantavam. Glórias a Deus, hosana nas alturas ao filho de Davi. Por quê? Porque Jesus entrou num burro e eles sabiam que o burro era símbolo da paz, era um rei que estava chegando para trazer boas novas. Um rei que vinha em paz. Ele não entrou a cavalo, ele entrou sentado num burrico, né? E o burro é símbolo da paz. Jesus, como filho de Deus, podia escolher um cavalo muito bonito, um cavalo imponente para se impor, para mostrar um estilo, mostrar poder, mas ele não queria isso, ele queria mostrar que ele vem em paz. E os judeus vendo ele sentado num burro, é bem provável que eles tenham pensado o seguinte: esse homem é um impostor, ele não é o filho de Deus, porque o filho de Deus é senhor da guerra, rei dos reis, né? Como é que ele vem sentado num burro? Ele deveria vir no cavalo, sentado num cavalo branco, né? E sentado num cavalo branco, com a armadura muito bonita, para matar os romanos, que é o dragão de nossas vidas, que são os nossos opressores. Eles esperavam já Jesus como rei dos reis já lá naquela época. Mas essa figura apocalíptica é para o nosso período. Essa figura apocalíptica é para o nosso período. Então Jesus vem no cavalo branco. O cavalo é símbolo da guerra. Quando é que vai acontecer essa guerra? Como vai se dar essa guerra? O oitavo rei vai fazer uma coisa que parece impossível, mas ele vai alinhavar e vai fazer a paz entre árabe e judeu. É a falsa paz, quando o homem vai dizer finalmente a paz, mas é a falsa paz. Então, ele vai fazer paz e vai querer se sentar no trono que terá que ser construído em Jerusalém, depois que virar a capital de Israel e o terceiro templo de Salomão. Quando isso acontecer, ele vai fazer paz entre árabe e judeu, estou falando do oitavo rei. Vai se sentar lá, vai fazer paz entre árabe e judeu, vai querer ser adorado pelos judeus. Os judeus não vão adorá-lo, os judeus não vão adorá-lo, porque os judeus conhecem a palavra e colocam Deus acima de tudo, com toda razão, toda justiça e tudo que lhe é verdadeiro, né?
Deus é soberano em todas as circunstâncias e nos quatro cantos da terra. Mas, enfim, então, ele vai instigar as nações, o oitavo rei vai instigar as nações contra Israel. Por que ele vai instigar? Porque ele quis ser adorado e não foi adorado, né? E ele vai ser adorado ainda por muitas pessoas, e por que o judeu não vai adorá-lo? Então ele vai instigar as nações, talvez até com uma possível fala assim: eu sou Deus, eu sou a personificação de Deus na terra, eu amo essa gente, eu criei essa gente, mas eles não querem a paz do mundo. Se eu não fosse Deus, ou se eu não fosse um homem de Deus, eu até eliminaria essas pessoas, mas eu não posso fazer isso. Conclusão, ele vai estar instigando as nações contra Israel. Por isso que diz: o mundo convergirá contra uma pequena nação, ela se levantará rugindo como um leão. E o Israel tem duas tribos, Benjamim e Judá. O símbolo da tribo de Judá é o leão, e o leão da tribo de Judá é Jesus. Então nós sabemos que o cavalo representa essa guerra que será desencadeada quando o anticristo, que é o oitavo rei, né, instigar as nações contra Israel. Jesus vem como general do exército judeu, né? E essa guerra é representada pelo cavalo. Ele vai matar o dragão. Ele não vai matar nenhum lagartão na rua, não, né? Ele vai matar o oitavo rei, que tem o espírito maligno. Por que representado pelo dragão? Por que não representou pela antiga serpente? Pelo seguinte: quando uma pessoa fala com um de nós, comigo ou com qualquer outra pessoa, alguma coisa que é muito ruim, o que acontece? O que é que acontece? Acontece que aquela palavra, às vezes, queima como fogo. E é assim a palavra do anticristo. Ele tem uma palavra persuasiva, convincente e contundente, né? Ele tem um poder de persuasão muito grande. As pessoas subestimam o diabo, acho que ele vai vir dando rabada, cabeçada, chifrada, pintando os canecos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele tem uma inteligência acima da média do ser humano, que eu estou me referindo. Ele tem uma inteligência acima da média, por isso é um lobo na pele de cordeiro, e ele vai enganar o mundo. Por quê? Porque ele vai parecer bom, né? Mas uma das coisas que ele vai deixar o rabinho de fora é que diz: no fim dos tempos se levantará o oitavo rei, filho da perdição, que enganará muitos, muitos seguirão e receberão a sua marca. Ele blasfemará contra o Altíssimo. Ele blasfemará contra o Altíssimo. Então, quando nós vemos o oitavo rei, que é o lobo na pele de cordeiro, né, blasfemando contra o Altíssimo, como disse que o sacrifício de Jesus na cruz foi um fracasso, que ele anda com o rosário no bolso para rezar muito, e um livrinho no bolso esquerdo onde ele anota o fracasso de Deus sobre a humanidade, entre outras coisas. Ele menciona que o domingo tem que ser declarado como o grande dia de Deus, que ele quer mudar essa história de sábado, quer mudar algumas coisas da Bíblia, né? Por que sol? Por que domingo, o dia do sol? Porque domingo, na etimologia da palavra, quer dizer dia do sol. Mas, enfim, e é o diabo do mitraísmo é o Deus Sol, né? Mas, enfim, Jesus vem no cavalo branco, uma guerra santa, ele está vestido de linho, né, para vingar a morte dos santos. Quem foi que matou esses santos, né? Quem foi que matou esses santos? A grande meretriz, né? A grande meretriz, e o oitavo rei ele pertence à grande meretriz. Então, dessa forma, o cavalo representa a guerra do Armagedon. Ele vai matar o oitavo rei, que tem o espírito do dragão, que tem uma palavra persuasiva, convincente, contundente. E Jesus tem os olhos como chama de fogo, porque para quem crê em Jesus e está no Senhor, olhar para Jesus é como se estivesse sendo purificado como ouro que passa pelo fogo. Vai estar sendo purificado com o olhar de Jesus. Mas quem é do mal, quem é a secla do inimigo, vai ser consumido, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Entendeu? Deus é amor, mas é fogo consumidor. Por isso, os olhos como chama de fogo, né? E Jesus tem a língua como espada. Por quê? Porque ele vai ferir os reis da terra e todas aquelas pessoas que fazem do pecado profissão, né? E, enfim, a espada é símbolo da lei,
Porque ele vai proclamar também os mandamentos de Deus e todos os seus conceitos. Mas nós já conhecemos isso, os mandamentos, crescemos falando sobre isso, né? Então, por que ele tem que proclamar novamente? Por uma questão muito simples. Vamos só recapitular uma coisa. Quando a Cassiele canta assim, ó, quando o segundo sol chegar, o segundo sol é o anticristo. O primeiro já passou, viu que a vida que ardia lá fora. Ela viu a besta, que o simples vislumbrado da besta manda o homem para o inferno. Ela viu a vida que ardia lá fora, são as vidas que ele arrastou para o inferno, ardendo no fogo do inferno. Então, quando o segundo sol chegar, vai realinhar a órbita dos planetas, o que ela quer dizer é o seguinte: quando o segundo sol chegar, quando o anticristo chegar, ele vai reorganizar o universo que nós vivemos numa nova ordem mundial. Se tem uma nova ordem mundial, vamos raciocinar, não é isso? Que está desfazendo de alguma ordem que é antiga. Uma nova ordem mundial, se desfazendo de uma ordem antiga. E qual é a ordem antiga? Os mandamentos de Deus. E como é que se representam os mandamentos e a lei de Deus? Espada. Como é que você proclama uma lei? Com a língua, né? E você está proclamando com a sua língua, confessando com a sua boca as leis de Deus, os mandamentos de Deus e todos os seus conceitos, é como você tivesse a língua como espada. Então, Jesus no cavalo branco, matando o dragão, e com a língua como espada e os olhos como chama de fogo, né? Qualquer outro que pregar um evangelho que não seja esse que os apóstolos pregaram, seja anátema. Então, quem vem no cavalo branco é Jesus. Qualquer outro que estiver no cavalo branco matando o dragão é impostor. Por quê? Porque só vai ter um espírito, um anticristo com espírito maligno. Só vai ter um senhor das guerras, rei dos reis, que é Jesus, que está no cavalo branco. E só vai ter um que é digno de toda a honra e toda a glória de proclamar os 10 mandamentos e todos os conceitos de Deus, né? Concernente às leis de Deus, tudo que for concernente à lei de Deus. Por isso a língua como espada, né? Então, qualquer outro que estiver é para tirar a atenção e desviar a atenção do homem do verdadeiro Messias. Então, nós já sabemos que qualquer outro que estiver nessa situação é impostor, né? E para que todas essas coisas aconteçam, né? Quando nós vemos também falar que ele vai ferir as nações, são as pessoas que estão aliadas ao inimigo, aliadas ao oitavo rei, ao anticristo. E para que todas essas coisas aconteçam, é necessário que nós vejamos vírus se espalhando pela terra, rumores de guerra. É necessário, vou dar um exemplo aqui bem legal, né? Vamos supor, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou de fato no Rio de Janeiro, mas vamos supor uma coisa: eu quero que uma pessoa consiga chegar, né? Consiga chegar pela Dutra aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Então eu vou dizer para a pessoa: olha, você vai vir pela Dutra toda a vida, não muda para lado nenhum, sempre em frente. Quando você vê um monumento de São Cristóvão, você sabe que você está bem próximo do centro. Você continua em frente, você vai ver, né, uma firma bem famosa escrita Sotrec, você vai ver um viaduto que vai para a Ilha do Governador, você não entra, você continua em frente, né? Você vai ver uma outra firma grande, né? Uma outra firma grande ali na frente, tal. Aí toda vez que você passar por um desses pontos do qual estou me referindo, passar pela entrada da ponte Rio-Niterói e tal, você vai saber que está chegando, já entrou no Rio de Janeiro e já está chegando no centro da cidade. E quais são os indícios que todas essas coisas vão acontecer, essas profecias aqui que eu vou falar agora? No fim dos tempos, né, os homens se tornarão avarentos e amantes de si mesmos. No fim dos tempos haverá um pregador. Isso todo mundo está vendo, que os homens são avarentos e gananciosos por dinheiro. No fim dos tempos haverá um pregador em cada esquina, quer dizer que o número de igrejas vai aumentar muito. Fazer uma parte aqui para Deus,
Existem, duas igrejas. Não existe várias denominações. Para Deus existem duas igrejas. A igreja fiel e a igreja infiel. A igreja fiel está alicerçada na doutrina dos 12 apóstolos. A igreja infiel mistura o santo com o profano, né? Coisas que não tem na Bíblia. Enfim, aí, no fim dos tempos, os homens abandonarão o amor de Deus, se inflamarão em paixões infames uns com os outros, mulheres com mulheres, mas diz o Senhor, eu colocarei neles um castigo terrível, né? Então, nós sabemos que o homossexualismo vai aumentar muito. No fim dos tempos, né, se levantará o oitavo rei, filho da perdição, que enganará muitos, muitos o seguirão e receberão a sua marca, né? Ele tem como sobrenome o 666, né? Ele tem como sobrenome o 666, mas a marca dele é o sol. Por isso que o oitavo rei está articulando mudar o dia do Senhor para, oficialmente, em todas as nações, para o domingo, porque domingo quer dizer dia do Deus Sol para civilizações antigas, como Nimrod, por exemplo, da Babilônia, que fez a Torre de Babel, fundou a cidade de Nínive, a cidade da Babilônia, casou com a própria mãe, teve um filho chamado Tamuz, no dia 25 de dezembro, que pendurava a cabeça dos seus oponentes num pinheiro para mostrar para as pessoas que o desafiassem o que aconteceria. Ele se considerava o Deus Sol, o segundo Deus Sol, o pai dele se considerava o Rei dos Reis, o primeiro Sol, enfim, né? E Deus disse para Ezequiel, os anciãos de Israel estão de costas para o meu templo, olhando para o norte, adorando o Deus Sol, né? O 66 é basicamente para nós identificarmos quem era o querubim e em quem ele encarnou na nossa geração. Foi no sexto rei que, tendo seu nome escrito em latim, você vai achar o 666. Mas, enfim, o exemplo que eu dei da Dutra é esse exemplo. Quando você vê que todas essas coisas, quando vocês verem que todas essas coisas aconteceram, é porque já é chegado bem próximo, né? Já chegou bem próximo. Nós estamos nas últimas páginas do livro de Apocalipse e esperamos o nosso Senhor. Mais um pouquinho, o Apocalipse fala de algumas catástrofes. Poderíamos até de nomear esse livro dizendo assim, o livro da esperança. Por que o livro da esperança? Porque quando Jesus vier, chefiando o exército de Israel, separar o joio do trigo, né? E matar toda a alma que faz do pecado uma profissão, nós veremos novos céus e nova terra. Aí sim, podemos dizer, o melhor de Deus virá. Por enquanto, podemos dizer, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é quando nós vermos que o mal saiu da terra, eu vou poder deixar ou esquecer, como preferir, minha carteira com dinheiro, ou um relógio, alguma coisa apoiado no muro, alguma coisa assim. Ninguém vai mexer, porque o mal não está mais na terra. Nós seremos só luz, seremos todo do Senhor. Nós seremos santo, santo, santo. Entendeu? Né? Então é isso. Né? O mal não estando na terra, não haverá mais maldade. Até um lugar que é feio, talvez, uma comunidade, as pessoas vão dizer, pô, nunca reparei que aqui era tão legal, está tudo limpinho. Por que está tudo limpinho e antes não ficava? Porque as pessoas que ficaram são pessoas só do bem, né? E estão sendo administradas por Jesus, né? E não vai ter imposto excessivo, não vai ter juros excessivos, nós vamos trabalhar normal. Bem-aventurados são aqueles que vão para Nova Jerusalém. Mas os que não são bem-aventurados, mas são salvos, eles vão ficar na terra, vendo novos céus e nova terra. E essas pessoas o soldo deles, ou o nosso soldo, vai render o suficiente para mantermos o lugar que nós vivemos, né? Tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Veremos pássaros cantando, louvando o nome do Senhor, e entenderemos que aquele pássaro ou aquela qualidade de pássaro estará cantando e louvando ao Senhor. Bom, irmão, aquele abraço, né? Qualquer outro que estiver num cavalo branco, né? Matando um dragão, não é verdadeiro, me desculpe, mas verdade ela não pode ser escondida, né? E se tem algum outro querendo ocupar o lugar do nosso Deus, ou do Filho do nosso Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, querendo ocupar o lugar do Filho
querendo ocupar o lugar do Filho de Deus, que é o nosso Salvador, nós devemos ser contra, né? Vamos e convenhamos, devemos ser contra, porque a verdade tem que prevalecer, para que outras pessoas não sejam enganadas. Se tem um buraco ali na frente, eu tenho que avisar, olha, tem um buraco ali na frente. Cuidado. Se tem um arrastão ali na frente, tem que avisar, não passa nessa via que tem um arrastão ali na frente. Então, eu estou avisando vocês sobre essa questão. Só tem um Messias que vem no cavalo branco, que é a guerra do Armagedon, para matar o oitavo rei, que tem o espírito do dragão, e tem a língua como espada para desfazer da nova ordem mundial e restabelecer a ordem antiga, que são os mandamentos de Deus. Aquele abraço, até o próximo vídeo.